Eu vejo que muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade ou não têm um entendimento aprofundado e apropriado referente ao treinamento, tanto da musculação quanto do treinamento aeróbico, no momento que a pessoa tenta praticar em jejum. Então eu quero trazer nesse vídeo, bem direto ao ponto, de forma bem objetiva, os principais pontos sobre esse tema que você precisa entender em relação a você ganhar massa muscular, ou perder gordura, ou se é melhor ou pior. E você vai entender de forma aprofundada como alguns outros fatores que podem impactar diretamente no seu treinamento se você for treinar em jejum, né? Seja musculação, crossfit, corrida, qualquer natação, qualquer atividade que você for fazer aí dentro do seu contexto. Então eu quero trazer esse vídeo justamente para explicar de forma mais clara algumas dúvidas que eu vejo que as pessoas ainda têm sobre esse tema, que ainda tem uma certa dificuldade de entender os pontos e as relações que a gente consegue melhorar para que você consiga aplicar de forma eficiente todas as estratégias adequadas, tá bom? Então, para a gente começar o vídeo de hoje, o primeiro ponto que eu quero mostrar ou citar, né, falar que seja importante para as pessoas entenderem sim, você pode treinar em jejum, não tem problema nenhum, seja musculação, seja cardio, seja qualquer atividade, como já dito. E você não vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular se esse é seu objetivo. Eu tenho alguns alunos de consultoria e de trabalho presencial que estão buscando o processo de hipertrofia, adaptações hipertróficas no físico e treinam em jejum. E eles não estão atrapalhando o processo de ganho de massa muscular deles por conta de estar treinando em jejum. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar trazer alguma figura aqui para vocês referente ao nosso músculo, né? O nosso músculo ele tem uma reserva energética muito inteligente. Então, quando você segue um planejamento dietético adequado, ou seja, você tem controle sobre o que você come, né? Sobre as quantidades, sobre os alimentos, mesmo você treinando em jejum, você vai ter estoque glicolítico, né? Ou seja, uma reserva energética dentro da musculatura suficiente para você conseguir treinar em jejum. Ah, João, mas eu sinto que eu passo mal, que eu tenho hipoglicemia, que eu fico mais fraco, etc. Sim, realmente existem pessoas que têm uma certa dificuldade de criar essa adaptação para treinar em jejum. E se você tem essa dificuldade, você não precisa treinar em jejum. Não vai ser melhor ou pior. Já estou quebrando até o segundo paradigma aqui do vídeo, né? Que não tem problema você treinar em jejum, né? Isso não vai afetar nada em você. E se você sente dificuldade, você pode se alimentar e depois já ir treinar, né? Fazer uma refeição leve ali para não entrar num processo digestivo tão grande durante o treino, mas sim, tomar um iogurte, tomar um whey, fazer o que você quiser ali pré-treino, né? Mesmo que você treine muito cedo, você pode sim incluir uma alimentação pré-treino para que você consiga treinar e ter esse conforto melhor para você não passar mal. Mas a pessoa que consegue, assim como eu no começo senti uma certa dificuldade para treinar em jejum, mas foi muito tranquilo, não foi nada extraordinariamente diferente. Hoje, alguns dias da minha semana eu treino em jejum, mas logo depois me adaptei e foi bem tranquilo. Também não tive nenhum problema no processo de ganhar massa muscular, muito pelo contrário, consegui conquistar mais grupamentos musculares aqui. Vou até tentar trazer uma foto do ano passado e uma foto atual aqui para vocês, para ver se eu consigo colocar na edição. E mostrar para vocês que não tem problema se você tiver um plano dietético muito bem estabelecido, para você conseguir consolidar e construir a sua massa muscular. Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de armazenar energia muito eficiente. Então, se você fizer as suas refeições ao longo do dia normal, no outro dia você vai acordar logo pela manhãzinha, cedinho, né? Quem treina em jejum provavelmente treina ali 5, 6 ou 7 da manhã. Já vai treinar em jejum, depois toma o café e inicia o seu dia de forma natural. Então, como eu já falei no segundo ponto que se você passa mal, você não é adepto a treinar em jejum, você não tem problema, você pode fazer uma refeição pré-treino e iniciar o treino logo na sequência. Mas vale ressaltar aqui, passem com o nutricionista para vocês terem um entendimento melhor sobre o que e quando comer certos alimentos para que você consiga ter uma resposta e um resultado melhor para o seu resultado, né? Isso impacta muito.
Se você não pode passar com o nutricionista, comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida, que eu tento te ajudar ou te indicar alguém que possa te direcionar de forma mais eficiente, tá bom? O terceiro ponto é treinar em jejum, principalmente treinamento aeróbico, não aumenta a sua queima de gordura. Isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Ah, se eu vi um post no Instagram ou no, sei lá, em qualquer rede aí, e se eu treinar dentro de uma faixa de frequência cardíaca, eu vou estar gastando mais gordura do que carboidrato, então eu vou queimar mais gordura em jejum, porque a gente não tem ação da insulina e tal. Realmente, a parte mecanicista de você treinar em jejum, você realmente vai, dependendo da faixa que você trabalhar a sua frequência cardíaca, você vai ter uma predominância do seu gasto de gordura, da sua queima de gordura. Mas isso não significa que você vai perder mais gordura. Por quê? Voltamos ao plano dietético. Se você come mais do que você gasta ao longo do dia, você não vai perder gordura. Porque não adianta mais você gastar aquela gordura durante o treinamento aeróbico, né? Ter aquela demanda maior de gordura no treinamento aeróbico, naquela frequência específica, naquele momento específico. Se você, depois que sair dali, comer mais do que você gasta. Ou seja, vamos supor que você gasta 2.000 calorias com treinamento aeróbico, basal, etc. E você come 2.500 calorias ao longo do dia, você está em superávit. Logo, você não vai perder gordura. Então, o que perde gordura, se você não sabe como perder gordura de verdade, aqui no meu canal tem um vídeo especificamente falando sobre isso. Vou deixar aqui no card desse lado aqui, ó. Para você clicar aqui, não sai desse vídeo, ele vai abrir aqui na sequência. Quando você entende como realmente perde gordura, não é o treinamento aeróbico em jejum que vai fazer você perder mais gordura, é o déficit calórico. Então, partindo do ponto que você está em déficit calórico, posso fazer o treinamento aeróbico em jejum? Pode. Eu também faço. Até prefiro, porque eu acredito que eu tenho mais, dependendo do treinamento aeróbico, né? Uma corrida muito longa, 10 km já não consigo tanto. Agora 5 km eu acho tranquilo. Dependendo da forma que você adapta a sua rotina, é totalmente possível você colocar o treinamento aeróbico em jejum e praticar ele de forma eficiente, com performance. Você, de novo, precisa ter um controle dietético contextual sobre a sua rotina que favoreça essa prática em jejum. Então, não tenha medo de você querer praticar e, sei lá, ah, não vou conseguir completar a quilometragem, ah, não vou conseguir fazer. Tenta, vai fazendo aos poucos, vai progredindo aos poucos. Você vai ver que começa a exaurir muito, né? Deixar muito exausto, para. Aí você arruma o seu plano dietético, ajusta o seu contexto, que isso vai melhorar, tá bom? E o último ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo, que vai impactar diretamente nessas variáveis, né? Se você tá buscando um ganho de massa muscular, ou perder gordura, ou se você se sente mal treinando em jejum, os pontos principais que vão impactar nesse contexto é a alimentação, como eu já tinha dito, o plano dietético, né, o que você consome ao longo do dia, para você reestruturar o seu estoque energético, tanto na musculatura quanto a sua glicemia sanguínea. Então é interessante você ter pelo menos um direcionamento de quanto você tem que comer, o controle do que você tem que comer, de forma totalmente estrutural para sua rotina, né? E para o seu objetivo, obviamente. E o segundo ponto que também impacta é o seu sono. Se você tem um sono desregulado, muito provavelmente você não vai render tanto no treinamento aeróbico, porque a sua maquinaria fisiológica, né, o seu corpo e o seu cérebro não vai estar funcionando adequadamente. Eu cito muito sobre sono aqui no meu canal. Se você não é inscrito aqui, é só você acessar aqui no meu canal, você vai ver bastante vídeo falando sobre sono e o quanto ele impacta diretamente no exercício físico, na sua nutrição principalmente, né, na sua dieta, em qualquer comportamento que você for executar, trabalho, estudo, etc. Então, quando você entende que o sono também é um fator chave, primordial para a sua performance, para a sua recuperação, para o seu estoque energético, você precisa atentar de cuidar desse comportamento tanto quanto os outros, né? Não adianta você estruturar bem o seu treino, estruturar bem a dieta e ter um sono irregular. Uma hora ou outra o sono vai cobrar esse preço, né? Vai cobrar na performance do treino,
vai fazer com que você erre e escorregue mais na dieta, vai fazer que você provavelmente sinta muito mais fome à noite. Se você comer muito à noite, você pode acabar tendo algumas alterações metabólicas, porque não é, se você for analisar dentro de um contexto ritmo biológico, o período da noite ali, das 9, 10 da noite, não é um momento adequado para você ingerir muitas calorias, né? Dá um estímulo glicêmico muito grande, tá bom? Então, esses são os pontos principais que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Eu fui bem direto ao ponto. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que você sente de dificuldade para treinar nesse contexto em jejum, ou se você não consegue, ou se você tem alguma dúvida sobre nutrição, né? Eu não sou nutricionista, mas eu tenho um conhecimento bem ampliado sobre essa área, mas caso eu não saiba, eu posso indicar para você alguém que possa te responder ou até mesmo pesquisar algo para poder te responder. Com certeza eu quero ajudar vocês aí do outro lado da tela. Eu no início também tive essa dúvida aí, né, sobre treinar em jejum. Eu achei que, na realidade, eu achava que treinar em jejum, o aeróbico, eu ia queimar mais gordura. Então eu me dediquei muito por isso por um tempo. Até aprender que não faz diferença. Mas ela melhora a flexibilidade metabólica, né? Eu acho que eu já comentei aqui num outro vídeo que quando você faz o treinamento aeróbico em jejum por um período bem longo, você faz com que a sua célula, né, sua célula tanto muscular, o seu tecido adiposo, a sua maquinaria fisiológica, né? De novo usando esse termo que eu acho que é um termo muito abrangente, consegue definir bem como o nosso sistema funciona, fica de forma mais eficiente, né? A sua célula sabe usar as suas fontes energéticas de forma mais eficiente. Quando a pessoa é sedentária, por exemplo, as fontes energéticas dela, né, as demandas energéticas não funcionam adequadamente. Tem uma literatura gigantesca por trás disso. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também. Comenta aqui se você quer isso. Deixa o like para você entregar esse vídeo mais para outras pessoas que precisam sanar essa dúvida também. Se inscreve no canal para reforçar o meu comportamento de trazer mais vídeos aqui para vocês. E valeu você que ficou até o final. Até o próximo vídeo.